paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste terceiro trimestre de 2019, com o tema Lucas, uma exposição bíblica e cristocêntrica do Evangelho da misericórdia e do amor de Deus pela humanidade, através da vida e obra de Jesus, o Filho do Homem. Hoje estaremos comentando a 8ª lição desta revista, cujo título é O Dever de Orar Sempre. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, vamos buscar a direção do Senhor para o nosso estudo. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos diante da Tua presença para aprendermos a Tua palavra. Declaramos aqui a nossa necessidade de Ti, ó Espírito Santo de Deus, para uma perfeita compreensão das Escrituras. Nos ajude, direcione as nossas mentes, os nossos corações, nos revelando a Tua vontade. Abençoe a cada um desses irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora, Pai. Entra com a Tua providência em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, queremos aqui agradecer mais uma vez a cada um de vocês pelo carinho, pela companhia e participação em nosso canal, contribuindo com seus likes, os seus comentários e a divulgação dos vídeos, cada vez mais fortalecendo esta obra. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Deixe o seu like, seus comentários sobre a lição estudada e contribua com este trabalho, compartilhando também o vídeo com outros irmãos. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Lição 8. O dever de orar sempre. O texto áureo de hoje encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18 e o versículo 1, e assim diz a palavra do Senhor. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A verdade aplicada de hoje nos diz que o discípulo de Cristo possui um meio por excelência para falar diretamente com o Criador do universo, a oração. Os textos de referência encontram-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículos 2, 3, 4 e 5. E diz assim a palavra do Senhor, dizendo: havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E, por algum tempo, não quis. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. O primeiro objetivo desta lição é relembrar a importância do dever de orar sem cessar. Muito falamos em oração, mas o que entendemos mesmo por oração? Como devemos orar? Podemos definir a oração como estar em comunhão com Deus, ter um relacionamento diário, dialogar com Ele, conversar sinceramente de todo o coração, sabendo que se fala com um Deus vivo e poderoso e procurar ouvi-lo atentamente. Não se trata aqui de um monólogo, mas sim também de ouvir. A oração é um meio de comunicação rápido e eficaz entre o cristão e Deus. Vejamos o que nos diz o Senhor no Salmo 91, versículos 15 e 16. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, versículos 15 e 16. Quando invocamos a Deus em oração, Ele nos responde.
Eu tenho esse testemunho e sei que você, com certeza, já teve muitas orações respondidas por Deus. O tempo que passamos com o Senhor em oração pode liberar um poder capaz de transformar histórias, o poder mais dinâmico que este mundo jamais conheceu. Mas, infelizmente, nem todos que se dizem cristãos realmente se dedicam à oração, à intercessão uns pelos outros, pela igreja, pelos governantes e etc. Muitos até lamentam o quanto desejam trabalhar na obra do Senhor, mas não têm o dom de pregar, de ensinar ou cantar, esquecendo-se de que o ministério da pregação ou louvor está aberto para poucos, mas o ministério da oração está aberto para todo filho de Deus, garantindo aos que a praticam uma vida espiritual ativa, forte, capaz de vencer as batalhas espirituais que rondam todos nós. Tópico 1. A relevância da oração. A Bíblia destaca o valor da oração em sua prática constante, como elemento vital e imprescindível à nossa vida espiritual. No Evangelho segundo escreveu Lucas, o Senhor Jesus enfatiza a grande importância da oração aos seus discípulos, por meio de parábolas e também com seu próprio exemplo. A relevância da oração nos é apresentada por Deus na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e apresenta a oração no Espírito como parte da armadura de Deus para o cristão, na sua luta contra o diabo. Efésios 6, 11, 12 e 18. Sem a oração, toda a armadura seria inútil para os filhos de Deus. E por isso o apóstolo Paulo exortou os cristãos de Tessalônica para que se dedicassem à oração o tempo todo, como está escrito, orai sem cessar. 1 aos Tessalonicenses 5, 17. Isso não significa que o crente deva ficar o tempo todo com os joelhos dobrados em oração ou sussurrando orações repetidamente. Mateus 6, 7. Orar sem cessar é ser persistente, constante, sem desanimar, sabendo que a oração é o método escolhido por Deus para, entre outros motivos, derrotar o diabo, conforme Lucas 22, 32, 1 Pedro 4, 7, para salvar o pecador, Lucas 18, 13, para fortalecer os santos, Judas 1, 20, para enviar os obreiros, Mateus 9, 38, Atos 13, 2, 3, para curar os doentes, conforme Tiago 5, 13, 15, para glorificar o nome de Deus, Apocalipse 5, 8, 8, 2 ao 4, para fazer o impossível, conforme Mateus 21, 22, Marcos 9, 29, Tiago 5, 17 e 18, para revelar a vontade de Deus, conforme Lucas 11, 9 e 10. Não existe uma vida cristã vitoriosa sem a prática constante da oração, um instrumento poderoso de conexão direta com os céus, capaz de mover a mão de Deus em favor daqueles que o temem. Está escrito, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16, a parte B do versículo. A vontade do Senhor é que seus filhos não orem apenas quando precisam pedir algo, mas que orem pelo desejo de comunhão com Deus, porque amam a Deus. Subtópico 1.1. Jesus Cristo e a oração. O Evangelho de Lucas apresenta o Senhor Jesus como o homem perfeito, ou melhor, o Filho do homem, aquele que veio do céu, nascido de uma virgem, a fim de buscar e resgatar os pecadores. Entretanto, o evangelista nos mostra também que mesmo sendo Deus, conforme João 10:30, o Senhor Jesus iniciou e terminou seu ministério terreno com a oração, uma prática constante na sua vida, Lucas 5,16, que destacava a importância da comunhão com Deus no nosso viver diário e também para fazer a sua obra. Apesar de ter um ministério terreno intenso, o Senhor Jesus entendia que mais importante do que todos os seus compromissos e missão era o seu relacionamento com o Pai.
Por isso, seu tempo de oração era o tempo de relacionamento pessoal, de encontro, comunhão com Deus Pai. O Evangelho de Lucas descreve, mais do que os outros, a devoção pessoal de Jesus na oração. Veja que antes de escolher os apóstolos, ele passou a noite em oração. Lucas 6,12. Quando interrogou os discípulos acerca de sua identidade, Jesus estava orando em particular. Lucas 9,18. Antes de ensinar a oração do Pai Nosso, o mestre estava orando num certo lugar. Lucas 11:1. E no Getsêmani, em agonia, orava mais intensamente. Lucas 22:44. O Senhor Jesus estava em constante comunhão com o Pai através da oração, de tal forma que seus discípulos, ao verem o seu exemplo, também sentiram a mesma necessidade e lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Está escrito em Lucas 11, versículo 1, a parte B do versículo. Em resposta, o Senhor ensinou-lhes o Pai Nosso, mostrando aos seus discípulos a essência da oração. Naquele tempo, os discípulos já tinham conhecimento da importância da oração, pois os judeus devotos e os gentios que criam em Deus tinham como costume orar. De acordo com Atos 3:1, os judeus tinham um horário determinado para as orações. De manhã, às 9 horas, à tarde, por volta das 15 horas, e à noite, no pôr do sol. Todavia, os discípulos nunca viram alguém orar como o Mestre amado. A novidade estava no fato de chamarem a Deus de Pai Nosso, deixando claro que a oração precisa brotar de um coração que anseia por ter e manter um relacionamento pessoal com Deus. Além de mostrar como seu próprio exemplo a importância da oração, o Senhor Jesus ensinou seus discípulos a forma correta de orar. Uma nova, desconhecida e maravilhosa porta se abriu para a oração a partir daquele momento. Os discípulos agora poderiam orar ao Pai em nome de Jesus. A oração através da sua pessoa seria a garantia do atendimento. Após a morte e a ascensão de Cristo, os discípulos passariam a contar com a ajuda do Espírito Santo, João 14, 16, 17, que permanece até hoje, ajudando a cada seguidor de Cristo nas suas orações, conforme Romanos 8, 26. Subtópico 1.2. A humildade na oração. Ao contar a parábola do fariseu e o publicano em Lucas 18, 9 ao 14, o Senhor Jesus identificou a diferença entre eles. Um era orgulhoso e o outro era humilde. Um achava que fazia até mais do que a lei exigia e, portanto, era merecedor de honras e reconhecimento da parte de Deus. O outro reconhecia sua condição de pecador e necessitado da misericórdia divina. Essa é uma parábola muito importante para mostrar o perigo da arrogância espiritual que ronda os cristãos. Mas para entendermos melhor essa parábola, vejamos algumas particularidades quanto às origens desses personagens. De acordo com o dicionário da Bíblia de Estudo Almeida, os fariseus formavam um dos principais grupos religiosos judaicos nos tempos de Cristo. Eram muito rigorosos na obediência à lei de Moisés e a outros ritos e costumes que se agregaram com o passar do tempo. Os fariseus foram críticos declarados de Jesus e desafiaram a sua autoridade divina. Mateus 9:11, 16, 1 ao 4, João 9:13, com exceção de algum deles, conforme Lucas 13:31. Sob a ótica da religiosidade, se consideravam seres irrepreensíveis, que cumpriam as normas e preceitos da lei nos seus mínimos detalhes. Contudo, não amavam as pessoas e tinham os corações longe do verdadeiro Deus. Esse perigo é real ainda hoje. Existem pessoas que amam suas igrejas, brigam em defesa dos seus estatutos, placas denominacionais e costumes, mas não praticam o amor ao próximo e procuram a sua autojustificação. Já o publicano, de acordo com o dicionário da Bíblia do Obreiro, era o judeu que cobrava impostos para o governo romano. Era desprezado por trabalhar para um dominador estrangeiro e por ser geralmente desonesto.
conforme Lucas 3, 12, 13. Em geral, eram pessoas de posses, mas também sem escrúpulos, cobravam impostos extorsivos para lucrar com a sua profissão cruel. Assim, eram odiados tanto publicamente como particularmente. Temos aqui duas pessoas totalmente opostas entre si. O caráter do fariseu é revelado na sua oração, que só continha informações como se Deus precisasse delas. Ele, na verdade, queria impressionar a Deus. Sua oração foi desprezível, cheia de autoelogios e igualmente cheia de desprezo para com o próximo. Já o publicano, reconhecendo sua condição de pecador, nada tem a negociar ou oferecer em troca. Apenas pede misericórdia. Arrependimento é isso, dar-se conta de quem realmente nós somos. Quem está arrependido, de verdade, não fica se comparando a ninguém e reconhece sua total dependência de Deus. Isso nos traz à reflexão algo muito sério. Como estão as nossas orações hoje? De que forma temos nos apresentado diante de Deus? Será que temos um coração verdadeiramente humilde na presença de Deus? Subtópico 1.3: Fé, necessidade e exclusividade. Para falar sobre esse assunto, o comentarista toma como base o texto do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 8. Na parábola do juiz iníquo, o Senhor Jesus enfatiza a fé e perseverança daquela mulher pobre, viúva e necessitada ao pedir àquele magistrado que lhe fizesse justiça. Vale lembrar aqui que naquele tempo as jovens casavam-se no início da adolescência e no caso de ficarem viúvas, a maioria era deixada sem nenhuma forma de subsistência, numa situação bastante miserável. Geralmente elas eram vendidas como escravas para a quitação das dívidas. Portanto, uma mulher pobre, por causa da morte do seu marido, ficava privada do amparo social e, em caso de controvérsias de ordem pública, se não tinha dinheiro, precisava confiar na honestidade dos magistrados. Esse é o contexto em que devemos ler essa parábola. Segundo o comentário bíblico pentecostal, primeira edição da CPAD 2003, abro aspas, a parábola do juiz e da viúva enfoca a oração persistente. Claro que Jesus não está ensinando que Deus é como um juiz iníquo. A parábola é dita no estilo quanto mais. Se um homem iníquo finalmente responde os clamores de uma viúva, quanto mais um Deus justo ouvirá as orações dos seus filhos. Fecho aspas. A parábola fala sobre uma situação da vida real, onde apesar daquele juiz ser insensível e não temer a Deus e muito menos aos homens, não se preocupar com o bem-estar de sua comunidade e nem o que esta pensava a seu respeito, ele acabou atendendo aquela pobre viúva por causa da sua insistência. O Senhor Jesus enfatiza nessa parábola que muito mais fará o justo juiz do universo, Tiago 4,12, em favor daqueles que o buscam em oração, em espírito e em verdade, conforme vemos neste versículo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas 18, 7 e 8, a parte A do versículo. A perseverança na fé e na oração é uma das exortações bíblicas mais urgentes nos dias de hoje. Muitos estão sofrendo com as suas causas perdidas por não terem mais forças para perseverar na oração. Nesses momentos de fraqueza espiritual, temos que buscar forças em Deus, lembrando e acreditando sempre em suas promessas para todos aqueles que o buscam de verdade. O segundo objetivo desta lição é ensinar alguns aspectos bíblicos sobre a oração. Tópico 2. Alguns aspectos bíblicos. A oração move o coração de Deus de tal forma que o leva a operar o impossível na vida daquele que nele crê. O apóstolo Paulo foi um homem de oração. Efésios 1, 15, 23, 3, 14, 21. E exortou os cristãos de Éfeso para que se dedicassem à oração.
orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6,18. Seja qual for a forma da nossa oração a Deus, como rogos, intercessão, petição, oração no Espírito, súplica ou ação de graças, devemos observar alguns aspectos bíblicos muito importantes. Subtópico 2.1. Orar com certeza. Quando oramos a Deus, temos que ter a certeza de que Ele realmente existe. Está vivo, é nosso Pai amoroso que pode nos ouvir, nos ama, se interessa por nós e pelos nossos problemas e que é poderoso para nos abençoar muito mais do que podemos imaginar. É orar com a plena convicção de que estamos realmente falando com nosso Pai Celestial, com fé e ousadia no Espírito. A palavra de Deus nos diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína, verdadeira. Mas veja só as palavras do Senhor Jesus. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Marcos 11:24. Subtópico 2.2. Disciplinados em orar. O comentarista diz neste subtópico que é fácil começar a orar, mas é difícil permanecer orando. Já ouvimos tantos estudos e pregações acerca dos benefícios da oração. Sabemos individualmente o quanto já fomos beneficiados pelas orações respondidas, em forma de livramentos, provisão, libertação e salvação. Então, por que temos tanta dificuldade de orar? A resposta para essa pergunta é justamente a falta de disciplina. É a falta de comprometimento no nosso relacionamento com Deus, por não sabermos gerenciar o nosso tempo de forma que não interfira nos momentos de oração. A razão para isso está no fato de ela nos conduzir à comunhão com Deus Pai. Assim, quando alguém ora, usufrui da presença e da intimidade divina e não devemos nos privar dessa dádiva. Disciplina na oração tem a ver com disciplina na vida. Ninguém vence na vida sem disciplina, assim como ninguém vence na vida de oração sem disciplina. O Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de disciplina em orar, conforme já vimos no subtópico 1.1 desta lição. Outro homem de Deus disciplinado na oração foi o profeta Daniel, levado cativo para a Babilônia quando era ainda bem jovem e nunca permitiu que seus momentos de oração, de tempo regular com Deus, fosse comprometido com outros afazeres. Em Daniel 6, lemos que os altos funcionários, inimigos dos judeus na Grande Babilônia, tentaram preparar uma armadilha para Daniel e impedi-lo de orar, no versículo 7. Nós também precisamos ter consciência de que o inimigo de Deus fará de tudo para nos afastar da oração, como o acúmulo de trabalho, o desânimo, a fraqueza espiritual, o pecado, problemas familiares, financeiros, redes sociais e etc. Apesar de ser ainda muito jovem e de ter se tornado um prisioneiro em terra estranha, com todos os motivos para se desanimar, Daniel reagiu a isso tudo com mais oração. Está escrito: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Daniel 6:10. O que esse versículo nos mostra sobre Daniel? Primeiro, diante daquela situação adversa, vítima da inveja e astuta cilada dos seus inimigos, ele não se deixou desistir da oração, não desanimou, mas foi persistente. Segundo, ele tinha um local fixo para orar, no quarto superior da sua casa, o seu lugar secreto, onde tinha mais tranquilidade para se concentrar na adoração
a Deus. Ali era o seu lugar secreto, onde podia fazer o tipo de oração que decide batalhas espirituais. Terceiro, ele tinha janelas abertas. E isso nos fala de direcionamento constante na oração. Não orava por orar sem propósito, mas mantinha uma comunhão ininterrupta. Quarto lugar, ele tinha uma direção para a sua oração. Jerusalém, onde estava o altar, uma indicação para Jesus. Quinto, ele era perseverante, orava regularmente em 3 diferentes horas do dia, como sempre havia feito. Sexto lugar, sua oração era de gratidão a Deus. Orava e dava graças. Muitas orações não têm respostas, porque só se ocupam de petições, sem ação de graças de antemão ou pelas bênçãos já recebidas. Mesmo em tempos difíceis, de tribulação e tristeza por tudo o que havia perdido, como sua família, sua casa, sua pátria, ele ainda conseguia adorar e agradecer a Deus. Se queremos ser disciplinados na prática da oração, temos que renunciar tudo aquilo que podemos deixar de fazer para estarmos na presença de Deus, administrando para isso o nosso tempo, os nossos afazeres, as nossas emoções, para que nada nos atrapalhe buscar ao Senhor enquanto podemos encontrá-lo, invocá-lo enquanto está perto. Subtópico 2.3: Oração e vontade de Deus. A Bíblia nos garante que a oração realizada de acordo com a vontade de Deus será atendida. Lemos na palavra do Senhor, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Primeira carta de João 5,14. Contudo, tem muita gente frustrada por não ter suas orações respondidas, porque querem que se faça a sua própria vontade e não a de Deus, que sabe de antemão o que é melhor para as nossas vidas. Ou se frustram por Deus não fazer exatamente como querem que Ele faça. Temos sempre que lembrar que a vontade de Deus é soberana, boa, agradável e perfeita para cada um de seus filhos, conforme Romanos 12:2. Um dos elementos da oração modelo que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos é a submissão à vontade de Deus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Muitas vezes não é necessário perguntar se algo é da vontade do Senhor, porque as Escrituras já mostram claramente que tal pedido está completamente fora dos propósitos divinos. Um exemplo disso: Tiago e João tiveram essa experiência, quando insensatamente pediram algo a Jesus Cristo em conflito com sua natureza e vontade, e foram repreendidos pelo Senhor. Está escrito em Lucas 9, 54 ao 56. Outro exemplo é o apóstolo Paulo, homem de oração, também recebeu uma resposta negativa do Senhor, quando lhe pediu para que tirasse o seu espinho na carne. Segunda carta aos Coríntios 12, 7 ao 10. O Senhor disse que não o tiraria, pois a sua graça lhe bastava. A presença daquele espinho manteria Paulo em humildade e total dependência de Deus. O gadareno, que foi liberto de uma legião de demônios em Marcos 5, 1 ao 20, pediu a Jesus para que o deixasse ir com ele no barco e fazer parte da equipe dos discípulos. Teve o seu pedido negado, porque o Senhor tinha planos muito maravilhosos para aquele homem, sua família e sua cidade. A resposta divina às nossas orações está profundamente relacionada à sua vontade para cada um de nós. E só descobrimos quando mantemos uma comunhão íntima com Ele por meio das nossas orações, leitura e estudo da sua palavra. O terceiro objetivo desta lição é mostrar quais devem ser as atitudes do discípulo ao orar. Tópico 3. Atitudes do discípulo a orar. O comentarista nos diz, neste tópico, que há algumas maneiras de se comportar antes e depois das respostas às nossas orações. Temos também que expressar a nossa gratidão a Deus de várias formas. Subtópico 3.1. Aguardando pela resposta.
Uma coisa temos que ter em mente: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Somos muito apressados, imediatistas, queremos ver logo as nossas orações respondidas, as causas solucionadas, mas Deus sabe a maneira exata de fazer isso. Quem de nós nunca se sentiu frustrado ou até desanimado porque Deus demorou em responder uma oração? Mas também pergunto: quem de nós não se sentiu feliz e abençoado quando a resposta à sua oração chegou no tempo certo, surpreendendo pela maravilhosa graça e misericórdia do Senhor? Enquanto aguardamos a resposta às nossas orações, o segredo é continuarmos firmes, perseverantes em louvar e glorificar a Deus, que conhece as nossas necessidades e sabe o que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos. Quando entregamos uma causa ou problema nas mãos do Senhor em oração, devemos confiar que Ele vai resolver e, como salmista, esperar com paciência no Senhor. Salmo 40, versículo 1. Subtópico 3.2. Reagindo à resposta. Deus pode responder uma oração específica usando uma das seguintes maneiras: não, conforme 1 Reis 19, 4, 1 Crônicas 17, 1 ao 4. Ou responder com sim, conforme 1 Samuel 23, 2 ao 4. Ele pode responder com espere, conforme Hebreus 10, 36. Ele pode responder com se, conforme 2 Crônicas 7, 14. Ou simplesmente ele pode responder com o silêncio, conforme 1 Samuel 14, 37, 28, 6. Nem sempre a resposta de Deus é aquela que queremos ouvir, mas com certeza é a necessária e no tempo certo. Um exemplo claro na Bíblia encontra-se no capítulo 2 de Abacuque, quando Deus responde que usaria aquele povo estrangeiro para disciplinar o povo de Israel e que não toleraria o pecado. Deus não falará o que queremos ouvir, mas sim o que precisamos ouvir. Por essa razão, muitas de suas respostas nos confrontarão. Muitas vezes ele nos dirá coisas que não gostaríamos de ouvir, mas é aquilo que nos mudará e nos fará melhores na sua presença. Portanto, sejamos humildes, aceitando a vontade e direção de Deus em nossa vida. Deus jamais cometerá injustiça. Mesmo que não entendamos nada do que está acontecendo, ou não nos agrade no primeiro momento a sua resposta às nossas orações, devemos confiar e acreditar que a direção de Deus é prova do seu impressionante, infinito e ousado amor para conosco. Ele te ama. Creia nisso. Subtópico 3.3. O que demonstra a resposta? O comentarista diz neste subtópico que a resposta às orações é mais uma demonstração do interesse de Deus movido pelo amor para conosco. Assim como um pai sabe dar o melhor para o seu filho, muito mais o nosso Pai Celeste saberá nos dar o melhor, porque Ele nos ama, se interessa por nós e deseja ter comunhão com cada um dos seus filhos. Lucas 11, 11 ao 13. Para concluir, uma vida contínua de oração e leitura, como também a aplicação prática da Palavra de Deus, são elementos indispensáveis para os quais todo cristão deve atentar. Não há outra maneira de viver o reino de Deus aqui na terra. Que possamos perseverar em orar e ler, aplicar as Escrituras. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua aula. E não se esqueça de visitar o blog revistaebd.com. Estamos ali disponibilizando subsídios em slides editáveis para cada uma dessas lições. Vídeos com os 3 hinos da harpa cristã, sugeridos pela revista semanalmente, e mais comentários. Visite também o nosso blog hinosdaharpa.org, ainda em construção. Ele tem o objetivo de disponibilizar todos os hinos da nossa harpa cristã, com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço pela sua companhia e se você gostou desta pré-aula, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu like, comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.